Muito boa tarde. Gostaria de convidá-los para virem sentar nas cadeiras. Eu sei que o evento é grande, vocês permaneceram bastante tempo sentados, mas agora nós temos coisas importantíssimas para tratar. Então, por favor, as pessoas que estão aí atrás podem se achegar, sentem-se e vamos conversar. Eu gostaria de iniciar a minha fala com uma reflexão. Vejam, não é fácil falar depois de uma cantora competente, simpática, muito bonita, as músicas maravilhosas. Então o meu desafio é realmente bastante grande. Mas eu quero, na realidade, com muita simplicidade, com humildade, trazer algumas questões que são muito importantes. E por isso eu peço a atenção de todos vocês. O mais importante de tudo é cada pessoa, nesse momento, parar, respirar e pensar na importância de estarmos aqui e agora. O verdadeiro sentido da vida, pessoal, consiste em viver o presente. Não há ação possível sobre o passado, assim como não temos ingerência com relação ao futuro. A grande poeta Cecília Meirelles já dizia isso. Ela falava: eu canto porque o momento existe e minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Então vamos valorizar esse momento é fundamental. Eu quero chamar a atenção de vocês para a importância de uma palestra como evento educativo. Para que serve a palestra? A palestra pode servir para entreter, para alegrar, para unir. Mas a palestra, sobretudo, ela deve ter por finalidade a conscientização. Ela tem que provocar a reflexão. E a reflexão que eu trago para vocês agora é em torno de uma palavra: entusiasmo. O que vem a ser entusiasmo? E vejam que o nosso tema diz respeito a desenvolvimento humano e empreendedorismo na área do turismo. Mas o que tem a ver? Tudo. Não podemos fazer nada na vida sem o entusiasmo. Na Grécia Antiga, já se afirmava que entusiasmo é ter Deus dentro de si. E as religiões monoteístas, e as grandes religiões monoteístas nós conhecemos, o judaísmo, o cristianismo, o muçulmanismo, essas religiões falam de Deus, mas falam de Deus como? Como aquele que possui o poder absoluto. Então, se Deus possui o poder absoluto, a gente precisa levá-lo em consideração. Então, se entusiasmo é ter Deus dentro de si, e se compreendemos Deus como aquele que tem o poder absoluto, esse poder absoluto se volta para qual objetivo? Esse poder absoluto, e isso de acordo com todas as religiões monoteístas, está relacionado à bondade, ao perdão, o poder absoluto para transformar, para fazer acontecer, isso em todo o universo. Então, independentemente do credo, da religião, de qualquer pessoa, é necessário entender que Deus se relaciona com tudo o que há de bom, de afável, de amável, de agradável, de acolhedor, de tranquilizador, de inspirador, de amor mesmo. Deus é amor. As Sagradas Escrituras já dizem. Então, esse entusiasmo que está dentro de nós, ele tem que nos inspirar a fazer o bem, a bondade. Porque muitas pessoas falam da bondade, mas não a praticam. Falam do perdão, mas não oferecem o perdão. Falam que defendem o diálogo e são incapazes de ouvir o outro com atenção. Falam de solidariedade, mas muitas pessoas se mantêm
presas no seu egoísmo, não se importando com os demais. Então, o que é que eu peço nesse momento, e as pessoas estão se achegando, é que pensem que é necessário cultivar esse entusiasmo. Esse é o ponto de partida. E aí, se a gente relaciona o entusiasmo com essa palestra, a gente vai ver que a palestra, para ser boa, ela precisa ter quantidade de informações, de dados, ela precisa ter qualidade, essas informações precisam ser precisas, o conjunto argumentativo tem que ser rico, mas a palestra tem que ter, além de tudo, intensidade. E a intensidade diz respeito à profundidade das nossas emoções, à riqueza dos nossos sentimentos. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, nesse instante, por favor, prestem atenção e busquem o entusiasmo dentro de vocês para que juntos possamos refletir sobre coisas que são importantes. Se vamos falar de desenvolvimento humano, temos um desafio enorme, porque desenvolvimento humano é um conceito muito amplo. Então eu vou restringir essa abordagem ao campo da educação, da formação, da capacitação. Ou seja, desenvolver é tirar das pessoas todas as amarras para que elas transformem a realidade. Então, a gente quando aprende, a gente tem condições de transformar a realidade. E educação, ela está relacionada com a intencionalidade. Eu só aprendo quando eu quero. Então vamos lá, a gente vai falar de desenvolvimento, então precisamos falar de educação. E se vamos falar de empreendedorismo, temos que falar de trabalho. Vocês já pararam para pensar no que é educação? São muitos os conceitos de educação. Mas um conceito muito caro é aquele que diz que educação é um processo que se dá por meio da interação humana e tem por objetivo maior o desenvolvimento de todas as potencialidades. Potencialidade para criar, potencialidade para inovar, potencialidade para fazer acontecer. Essa potencialidade, ela tem que ser valorizada, desenvolver a potencialidade das pessoas. Mas se já sabemos o que é educação, eu pergunto, o que é trabalho? Trabalho também tem muitos conceitos. É uma palavra polissêmica, mas é sobretudo ação humana transformadora. Transformadora da natureza, transformadora dos processos, transformadora das relações humanas, das relações de consumo, mas principalmente trabalho é ação humana transformadora da realidade. Não vão esquecer o que vem a ser educação e trabalho? Não podemos esquecer, porque educação e trabalho, prestem atenção, são mediações essenciais da existência humana. Ninguém vive sem trabalho, ninguém pode viver sem educação, porque a educação nos realiza como pessoas, nos permite conhecer o mundo, nos permite desenvolver a consciência. E o que é consciência? É a atividade mental que nos permite estar no mundo com algum saber. Então eu não posso ensinar alguém tão somente a apertar um parafuso. Apertar o parafuso é importante. A fazer a manutenção de uma máquina é importante também. Mas é necessário ensinar a pessoa o porquê dessa atividade, a quem ela beneficia. Então a educação, ela precisa, antes de tudo, respeitar o potencial humano de fazer o que é melhor para si mesmo e para o outro. Isso requer o exercício da interioridade, que é o exercício da pessoa consigo mesmo, e da alteridade, que é o exercício da pessoa com o outro, ou seja, do eu com o outro. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque a gente precisa compreender as coisas que são mais importantes na vida, e elas podem ser classificadas. Aí a gente vai entender a importância de educação e trabalho. Prestem atenção, pessoal.
Pessoal que está aí atrás, vamos lá. A gente pode classificar o que fazemos como sendo interessante, importante e essencial. Eu vou explicar. O que é que poderia ser interessante para mim? Seria interessante, minha gente, para mim, escrever um livro de memórias. Nesse livro eu iria falar da minha vida, das minhas viagens, das minhas concepções de mundo, de ser humano. Então seria interessante, interessantíssimo escrever um livro. Mas o que seria importante? Vamos lá. Levando em consideração o atual contexto socioeconômico, geopolítico, eu diria que seria importante para mim aprender a falar mandarim chinês. Por quê? Levando em consideração as relações diplomáticas, comerciais, culturais que o Brasil tem atualmente com a China. Relações que tendem a se expandir. Então seria muito, muito importante para a minha carreira profissional e também como pessoa, seria importante aprender o mandarim chinês, que em termos quantitativos é a língua mais falada do planeta. Chega a superar o inglês em termos quantitativos, porque o inglês ainda é a língua oficial do mundo dos negócios e na diplomacia é largamente utilizado também. Agora eu pergunto, o que seria essencial? Ora, se interessante seria escrever um livro. Se importante seria aprender o mandarim. Eu expliquei por quê. O que seria essencial? E eu vou responder para vocês com toda a simplicidade. O essencial para mim seria pagar uma dívida que está vencendo hoje. Compreenderam o que eu quis dizer? Prestem atenção. O essencial é o inadiável. O essencial é o improrrogável. O essencial é aquilo que não pode ser deixado para depois. O essencial é aquela tarefa, é aquela atividade, é aquela incumbência que eu não posso postergar, eu não posso colocar nada à frente. Isso é essencial. Então, quando falamos que a educação é essencial para o desenvolvimento humano em todas as áreas, e aí inclui o turismo empreendedor ou o empreendedorismo no turismo, eu estou falando uma verdade. Sem educação, a gente não vai a lugar nenhum, porque precisamos do ser humano atuando da melhor maneira possível. Tanto no campo do conhecimento cognitivo, racional, quanto no campo do conhecimento espiritual, emotivo. Não basta eu ser competente na gestão dos negócios. Eu preciso saber lidar com o sentimento das pessoas. Eu preciso compreender os anseios coletivos. Eu preciso entender que o nosso viver é breve, é efêmero, é passageiro, que as pessoas sofrem, têm necessidade. Eu preciso conhecer quem está ao meu lado. E isso tem a ver com competência. E a competência ela é desenvolvida por meio do processo educativo. E eu quero dizer mais para vocês, agora falando de educação. O impossível é tudo aquilo que nós ainda não aprendemos. Tomem muito cuidado quando alguém for falar no campo do turismo, quer seja o turismo rural, ligado ao meio ambiente, né? O turismo criativo. Quando alguém diz, é impossível empreender nessa área ou nessa região, tomem muito cuidado. O impossível é tudo aquilo que nós ainda não tivemos a oportunidade de aprender. Aí eu vou fazer uma ilustração, porque a gente aprende muito por parábolas, não é verdade? Certa vez um menino, uma criança, um estudante, ele chegou para o pai angustiado, tinha acabado de chegar em casa vindo da escola. E ele disse, pai, o professor passou uma tarefa de um cálculo matemático, que eu já tentei fazer dezenas de vezes e não consigo. É absolutamente impossível, a criança disse para o pai. O pai
sereno, tranquilo, amoroso, interessado no desenvolvimento do filho, olhou para o filho e disse: meu filho, você tem toda a razão, é difícil, mas não é impossível. Eu discordo de você que não é impossível, vamos tentar fazer. E aí o pai sentou com ele e mostrou para ele como é que ele poderia fazer, ou seja, ensinou. A aprendizagem é um processo de apropriação de ideias, de conhecimento, de informações, né, que são sistematizadas no campo cognitivo. Então, gente, o impossível é tudo aquilo que nós não aprendemos. Eu posso dar exemplos. Aquele pai tinha toda a razão com o filho. Quem nunca andou de bicicleta, não teve a oportunidade de aprender? O que é que vocês acham que vai acontecer com essa pessoa se ela subir numa bicicleta e alguém disser: vou até te dar uma ajuda. Suba na bicicleta e você vai lá para um lugar bem alto e eu vou te fazer descer lá de cima. O que é que vai acontecer? Essa pessoa vai cair, vai se machucar. Alguém que nunca teve a oportunidade de aprender a nadar, não sabe nadar, se for jogado em águas profundas, o que é que vai acontecer? Algo trágico. Algo muito trágico. Essa pessoa pode morrer afogada. Compreenderam o que eu quero dizer? O impossível é tudo aquilo que nós ainda não aprendemos. E é por isso que nesse país a gente ainda tem tantas barreiras. E é por isso que esse discurso da educação não é uma falácia. Nós só vamos avançar com educação. Essa palestra, por incrível que pareça, é uma ação educativa. Eu estou tentando conscientizá-los da importância dessas duas categorias, educação e trabalho. Educação como um processo de crescimento. Educação como um processo de desenvolvimento das potencialidades. E trabalho como ação humana transformadora, para fazermos do mundo um lugar melhor. É essa combinação que a gente precisa compreender. E é nesse sentido que eu chamo a atenção de vocês. Mas por que no início eu estava falando que a gente precisa valorizar o momento presente? É porque só existe a ação só é possível no momento presente. Quantas pessoas vocês já não encontraram na vida reclamando do passado? Ah, minha vida sempre foi tão difícil, foi tão dura, sofri tanto. E essas pessoas carregam consigo traumas e amarguras que inclusive atrapalham a sua vida no momento presente. E quando as pessoas esquecem o presente e vivem projetando o futuro, a vida está muito ruim, mas quando eu casar vai ser melhor. A vida hoje não presta, mas se eu ganhar na Mega Sena, será melhor. E não é assim que as coisas acontecem. Para nos situarmos da melhor maneira possível, a gente precisa priorizar a educação em todas as suas formas. Aí eu falo de uma educação ampla, porque é a educação que se dá na escola, que é fundamental, mas também a educação que se dá na igreja. A igreja é uma organização de aprendizagem, lá a gente aprende. No hospital, o hospital é uma organização de aprendizagem, lá a gente aprende. Num centro comunitário, é uma organização de aprendizagem, lá aqui a gente aprende. E assim sucessivamente. Compreender a educação como algo amplo. Como algo amplo. E aí inserir na nossa cultura, isso tem que estar presente na nossa cultura. A nossa cultura tem que estar impregnada daquela certeza, daquela convicção de que devemos priorizar a educação para termos uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, oferecendo a todas as pessoas oportunidades de crescimento. Por que hoje a gente fala tanto em empreendedorismo, mas não haverá empreendedorismo sem educação? É porque as pessoas precisam pensar nas possibilidades que lhes são oferecidas para transformar a sua realidade de vida. É isso que o empreendedorismo oferece para todos nós. E aí, quando a gente fala de identidade, a gente fala de cultura. E aí a gente precisa respeitar a cultura de Paulicéia, as atividades que são desenvolvidas aqui. Será que o turismo de Santos é o mesmo de Paulicéia? Não. Do Rio de Janeiro é o mesmo aqui? Não, são realidades distintas. Mas hoje as pessoas têm uma grande dificuldade de compreender essa questão.
Então, eu vou fazer para vocês, vou trazer mais uma parábola do mágico e das ovelhas. Existe um livro chamado O Segredo dos Segredos. E esse livro fala de um mágico que criava ovelhas. E era uma atividade bastante rentável, bastante lucrativa. Vejam, gente, esse mágico era um empreendedor. Era um empreendedor. Só que esse mágico, ele prosperou, o rebanho de ovelhas cresceu, né? A quantidade de ovelhas aumentou bastante, e ele fez um contrato, um açougue da cidade, é claro que ele ficava na zona rural, e esse contrato previa que o abate das ovelhas aconteceria na propriedade dele. E aí o contrato foi assinado, muitas e muitas ovelhas, e aí ele começou, ao invés de mandar as ovelhas para a cidade para serem abatidas lá, ele começou a abater as ovelhas na própria propriedade. E o que é que ele verificou? As outras ovelhas viam suas semelhantes, né, serem abatidas, serem mortas na sua frente. Então as ovelhas que testemunhavam essa brutalidade, elas começaram a adoecer, a perder peso. E o mágico ficou preocupado, porque isso significava prejuízo para ele. Mas o que fazer então? O que fazer? O contrato estava assinado, ele tinha que cumprir esse contrato, era um contrato de 4 anos, ele tinha que encontrar uma solução criativa. Agora vejam a solução que ele encontrou e o que ela significa para a compreensão da nossa cultura, da nossa identidade. Bom, ele era mágico, mas além de mágico, ele era um hipnotizador. E ele decidiu hipnotizar as ovelhas. Prestem atenção. Ele chamava ovelha por ovelha, olhava nos olhos de cada uma e dizia, isso para cada uma, você é um leão. E a ovelha passava a acreditar que era um leão. Outra, ele chamava outra e dizia, você é uma girafa. E aquela ovelha acreditava que era uma girafa. Aí ele chamava outra ovelha e dizia, você é um porco. E ela acreditava que era um porco. Chamava outra ovelha e dizia, você é um cachorro. E a ovelha acreditava que era um cachorro. Vocês sabem qual foi o resultado dessa ação do mágico? As ovelhas começaram a engordar. As ovelhas passaram a ficar indiferentes com a morte das outras que estavam sendo abatidas. Vocês acreditam nisso? Porque elas pensavam, ora, mas ele está matando uma ovelha, eu sou um leão. Ah, ele está matando uma ovelha, eu sou um cachorro. Ah, ele está matando uma ovelha, eu sou um elefante. Só que essa história, ela fala do empreendedorismo do mágico, mas ela traz uma questão muito importante. Nós não podemos abrir mão da nossa especificidade humana, da nossa identidade. O que é identidade, gente? Identidade, prestem atenção, é a síntese de tudo o que fomos, do que somos, do que queremos ser. É a síntese dos nossos sonhos, dos nossos anseios, das nossas aspirações, das nossas crenças, dos nossos ideais. Em suma, a nossa identidade traz um sistema de referências. Se a gente abrir mão desse sistema de referências, nós perdemos tudo, como aquelas ovelhas perderam. E elas morriam, uma achando que era um leão, a outra morria achando que era um elefante, a outra morria achando que era um crocodilo, menos ovelha. Vocês entenderam quando a gente traz essa parábola, essa ilustração, e traça um paralelo com a realidade, como ela é muito atual? Muitas são as pessoas que não são pobres e parecem não se preocupar com os pobres. Muitas são as pessoas que veem outras que não têm oportunidade de estudar e não se preocupam. Muitas são aquelas que veem pequenos empreendedores investirem em negócios que sabidamente não vão dar certo e não movem um dedo sequer para ajudar, porque é a prevalência da indiferença, do descaso, da omissão e, por que não, até da covardia. E isso acontece quando nós abrimos mão da nossa especificidade humana, da nossa identidade. Então prestem atenção, a gente está falando de educação, a gente está falando de trabalho, dentro de um guarda-chuva maior que é a cultura. Cultura, o que é cultura, gente? É aquele todo complexo que abriga a nossa forma de falar,
o nosso comportamento, os nossos hábitos, aquilo que gostamos de comer, de fazer. Então, se a gente vai falar em empreendedorismo na área de turismo em Pauliceia, a gente precisa observar atentamente e respeitar a maneira como as pessoas agem, como as pessoas se comportam, como as pessoas decidem, como as pessoas pensam, porque aí o negócio vai dar certo. Nada de modismo, pelo amor de Deus, não tragam de Nova York, nem de Hong Kong, as soluções que foram criadas lá. Desenvolver pessoas para a atividade do empreendedorismo na área do turismo em Pauliceia requer o conhecimento das especificidades locais, da cultura e, sobretudo, do respeito às pessoas. Certo, pessoal? A gente não pode, de forma alguma, abrir mão desse entendimento, porque ele é vital para a compreensão do desenvolvimento humano no empreendedorismo. E volto a dizer, não há possibilidade de empreender sem conhecimento. Lembram do exemplo que eu dei da bicicleta? A pessoa só vai saber andar de bicicleta se tiver aprendido, senão vai cair. A pessoa só vai entrar na água e nadar se tiver aprendido. Mas existe um risco. Vocês já pensaram em alguém que nunca aprendeu a pilotar um avião, entrar no avião para pilotar, e vamos supor que você seja o passageiro. Vocês todos são os passageiros. Aí ele diz, atenção senhores passageiros, eu não aprendi, mas nós vamos fazer uma experiência juntos aqui a 11 mil pés. O que é que vocês acham? É um perigo, não é? Já pensaram alguém que nunca dirigiu pegar um carro e falar, agora eu vou lá para Presidente Prudente? É um perigo, não é? É o que a gente chama de incompetente com iniciativa. O incompetente com iniciativa é um perigo para si mesmo, para o seu negócio. Daí a necessidade de recorrermos a especialistas, trocarmos ideias com pessoas que têm mais experiência, de participarmos de eventos como esse, de interagirmos uns com os outros, para não assumirmos o papel do incompetente com iniciativa. É um perigo. Já pensaram em alguém que nunca foi médico? Se essa pessoa disser para você, eu quero prescrever um remédio, vocês se sentiriam seguros diante de uma situação como essa? Não. É necessário desenvolver competências. A gente quer é o competente que toma a iniciativa, que dá o bom exemplo, mas aquele que conseguiu desenvolver competências naquela área. E vejam, a pessoa às vezes é ignorante, não tem conhecimento sobre determinado assunto, não porque foi omissa, relapsa, negligente, é porque não teve a oportunidade de aprender. Então, a todo instante, se temos conhecimento, temos que ter disposição em compartilhar. Temos que tentar ajudar as pessoas. E temos que ter a humildade para querer aprender sempre. Nós somos aprendizes e não podemos abrir mão disso. Isso é essencial. Lembram do que é essencial? Agora, daqui para frente, sempre que alguém disser para vocês, isso é essencial, considerem como algo que não pode ser prorrogado. Eu estava falando do entusiasmo, não estava? O entusiasmo é essencial para nós. Vocês já pensaram em alguém que pensa em empreender desmotivado, desanimado, triste, pessimista, que não consegue dar um passo? Essa pessoa tem condições de empreender, pessoal? Não tem condições de empreender. Então vamos abraçar esse entusiasmo, essa energia positiva, essa alegria, vibração, disposição de fazer esforços, de criar, de transformar, de realizar. Isso é entusiasmo, é ter Deus dentro de si. Mas lembrem-se, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é candura. Então se alguém diz, eu tenho Deus dentro de mim, praticando o mal, fazendo perversidades, prejudicando os outros, essa pessoa é incoerente e é mentirosa. Então a gente precisa ter sim, a gente precisa ter entusiasmo para fazer o que é bom, para fazer aquilo que é construtivo, sempre em benefício
do outro, trabalhando em prol do bem comum. Isso é coisa séria. É coisa muito séria. A gente vive num país que valoriza demais as brincadeiras, o entretenimento, os memes. Eu, como professor, me preocupo muito em ver nas escolas os alunos mergulhados nas redes sociais, e quando a gente vai observar, só estão aprendendo bobagens. Porque, veja, quando a gente fala em aprender, a gente precisa tomar cuidado, né? Ninguém nasce racista, ninguém nasce odiando o outro. Já dizia Mahatma Gandhi, Martin Luther King, as pessoas aprendem a odiar, aprendem a falar mal dos outros, aprendem a discriminar, aprendem a ser egoístas, aprendem a ser gananciosos, aprendem a ser violentos, aprendem a agredir. Qual é a criancinha pequena que tem conhecimento de coisas ruins? Uma criança na tenridade só representa o que é bom. Então vejam, quando eu falo em aprender, cuidado. Vamos aprender aquilo que é construtivo, aquilo que nos realiza, aquilo que nos faz ser mais humanos, mais bondosos, mais compreensivos, mais perdoadores. Porque está comprovado que as pessoas aprendem muitas coisas ruins. E era sobre isso que eu estava falando. Temos uma juventude e até mesmo uma infância que está comprometida com questões que não vão levar a lugar nenhum. Muitas redes sociais que não trazem informações consistentes, muita disseminação de mentiras, de fake news e práticas que são deploráveis, de crianças que chegam a mutilar o próprio corpo porque são induzidas a isso. Muito cuidado com esses modismos. Quando a gente fala em aprendizagem, a gente fala em aprender o que tem consistência, o que é ético, o que nos leva à civilidade. É nesse sentido. Então, se o nosso tema foi desenvolvimento humano e empreendedorismo, está mais do que claro que nós temos que trabalhar. Trabalhar não só para ganhar dinheiro, mas trabalhar porque isso nos acrescenta. O trabalho nos honra, nos dignifica. Vocês já ouviram falar nisso? Isso não é pieguice, isso não é sentimentalismo barato. Existem pesquisas científicas que comprovam pessoas que param de trabalhar muito cedo e optam pelo sedentarismo, pela inércia, pelo ostracismo, que ficam paradas em casa, infelizmente, os dados comprovam, morrem mais cedo. O trabalho é constitutivo da nossa existência humana, assim como é a educação. Ninguém chegando à idade de 100 anos pode dizer que não aprende mais nada, já aprendeu tudo. Isso não é verdade. Se vivêssemos 300 anos, teríamos que aprender o tempo todo, porque o conhecimento é algo que se faz e se desfaz, se constrói e se reconstrói permanentemente. E esse conhecimento, ele precisa ser valorizado com humildade. Jamais utilizar o conhecimento para humilhar, para constranger, para menosprezar quem quer que seja. E a gente vê muito isso também nessa sociedade que a gente vive, nesse mundo de injustiças que a gente precisa superar. É uma utopia? É uma utopia. Mas aí entra o verbo esperançar. O grande Paulo Freire, que foi um educador excepcional, incompreendido, infelizmente, por muita gente, ele defendeu certa vez no livro Pedagogia do Oprimido, que o ser humano ele deve enfrentar os problemas da sua realidade. E com relação à esperança, ele disse no livro Pedagogia da Autonomia o seguinte, ele disse, não é a esperança um cruzar de braços e esperar. Movo-me pela esperança enquanto luto. E se luto com esperança, aí sim eu posso esperar o resultado. Então a esperança não é sentar na cadeira. Vamos supor que seja um empreendedor. Eu vou sentar aqui o meu negócio, vai para frente. Não vai para frente. Eu vou esperar, quem sabe eu vou aprender a lidar com essa técnica. Se você esperar, você não vai aprender. Você precisa se esforçar. Pegar os livros, observar, refletir, praticar. Sobretudo praticar. Que faz parte da educação experimental. Educação é teoria, mas também é prática. E trabalho, gente, é prática também e é experiência. O que eu quero dizer para vocês, concluindo todo esse raciocínio, é que educação
e trabalho estão entrelaçados. Quando a gente está aprendendo, estamos trabalhando. É um conceito do mundo do trabalho, não do mercado de trabalho. Porque nesse conceito do mundo do trabalho, o trabalho é toda a ação humana voltada para o atingimento de um objetivo. Por exemplo, uma dona de casa que prepara uma refeição saborosa para a sua família. Ela, na maioria das vezes, não é remunerada por isso, mas é trabalho. Um pai que leva um filho, ou um tio que leva um sobrinho para um parque, e a criança é levada, a criança sobe no balanço, corre, pula. Então esse pai ou esse tio está correndo atrás, a criança cai e levanta. Que esforço! Foi trabalho, mas não ganhou um centavo. Então quando a gente pega um livro para ler, e a partir da leitura a gente passa a refletir sobre a realidade, a fazer analogias, traçar conjecturas, isso envolve esforço mental, isso é um trabalho bom. Quando a gente chama alguém, vamos discutir esse problema, é um trabalho, mas é um trabalho educativo. É por isso que eu estou dizendo para vocês que trabalho e educação estão entrelaçados, porque a prática educativa em si mesma, ela tem a ver com o trabalho, com o esforço, com a disciplina, com a pontualidade, com o interesse. E o trabalho nos possibilita a aprendizagem. Quantos de nós não aprendemos na vida trabalhando, fazendo com a mão na massa? Não existe escola melhor e mais importante e mais significativa do que a escola do trabalho. É a escola da experiência, da prática. E se essa prática não for individual, que aprendemos na prática individual, mas se ela for coletiva, nós poderemos aprender ainda muito mais, muito mais. Eu espero, sinceramente, ter contribuído com uma reflexão séria sobre desenvolvimento humano, a partir de uma ótica voltada para a educação e para a valorização do trabalho. Mas eu também falo, gente, do trabalho consciente, porque o trabalho também pode embrutecer. Quantas pessoas não maltratam colegas no trabalho? Ao cobrar metas, ao estipular prazos, ao falar alguma coisa, falam com rudeza. Então, o trabalho consciente, ele engrandece. Ele faz com que a pessoa atue de forma a não prejudicar o outro. Esse é o trabalho que nós queremos. É o trabalho que promove o crescimento coletivo, que promove a aprendizagem conjunta. É o trabalho respaldado no respeito, na lealdade. É aquele trabalho que a pessoa sai de casa com gosto. Eu vou trabalhar. Porque não existe nada mais lastimável do que ouvir de um trabalhador: eu vim arrastado, eu não gosto de ficar aqui, eu sou maltratado, eu não gosto do que faço, eu não sei o que faço. É um desespero. O trabalho também pode ser motivo de muito sofrimento quando não deveria. Assim como a educação pode produzir sofrimento quando não deveria. É o que nós chamamos de desvirtuamento de questões essenciais. O ser humano é tão complexo e tão complicado que ele consegue transformar questões essenciais, benfazejas, em coisas que são ruins, que promovem adoecimento. Quantas pessoas não adoecem no trabalho? Daí a necessidade, e aí a gente fala nisso, né, Theo, numa outra abordagem, de desenvolvermos lideranças conscientes, responsáveis, comprometidas não só com o resultado, que é importante, mas comprometidas também com o bem-estar geral e com o bem comum. Mas aí, voltando à conclusão, que eu acho que o meu tempo está acabando, voltando à conclusão, não esqueçam, educação e trabalho estão entrelaçadas, andam de mãos dadas, fazem parte das nossas vidas, são constitutivas do nosso ser e tem tudo a ver com o empreendedorismo, em qualquer área, incluindo o empreendedorismo na área de turismo. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.